Olá, amados irmãos, graça e paz. Deus te abençoe poderosamente. Vamos dar sequência à nossa campanha de oração, citando o Salmo 51. Estamos meditando a respeito do Espírito Santo. O Senhor tem nos ensinado como agradar o Espírito Santo, como ser cheio de Deus, e tem sido glorioso. Eu estava conversando com meu filho Davi a respeito da escola. Ele estava me dizendo que tem um dado que diz que de todo o ensino, anos de ensino, 9 anos, no geral as pessoas aprendem apenas 2%. Basicamente matemática e português. Matemática, o básico é multiplicação, divisão, soma e subtração. Bom, por que acontece isso? Porque, na verdade, as pessoas, elas aprendem pouco com a teoria. Você quer de fato aprender? Então você deve praticar aquilo que aprende, porque enquanto fica na teoria, aproveita muito pouco. Na realidade, só o básico. O Senhor nos ensina aqui na palavra de Deus que a fé sem obras é morta. A fé sem prática é morta. No livro de Tiago, no capítulo 2, quando você vai ver aqui no versículo 17, diz assim: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Muito bem. Se você ouve, mas não pratica, não tem sentido o Senhor entregar mais ensino para você. A pessoa, ela estaciona e não desenvolve porque não colocou em prática aquilo que ouviu. Mas quando você pratica, você aprende. Quando você aplica, aquele ensino, ele entra em você. Você passa a praticar a palavra de Deus. É assim que nós agradamos a Deus, é assim que o Espírito Santo, ele enche o nosso coração, porque é necessário a gente ter a presença de Deus para praticar a vontade de Deus. Do contrário, não tem sentido você receber os dons de Deus, as dádivas de Deus, as virtudes do Espírito Santo, se não houver a prática da palavra de Deus. Você quer então ser cheio do Espírito Santo? Então pratique o que Deus diz, o que Deus revela para você. Quando a gente observa a palavra de Deus, você observa quando Deus levanta homens e mulheres, eles são provados antes de serem usados por Deus. No próprio caminho, no caminho que você tem com Deus, você vai aprendendo, praticando e vai avançando. Observa os homens, os heróis da fé. Quando a gente pede, por exemplo, paciência para Deus, é um dom do Espírito Santo. Ele vai enviar pessoas para testar a sua paciência, para você praticar esse dom. Do contrário, é teoria. Do contrário, você apenas vai ter informações vazias. Mas você fala: Senhor, eu quero ter os dons do Espírito Santo. Como eu falei, a paciência. Então, você vai ser testado. Deus vai colocar no seu caminho pessoas que não necessariamente, a gente pode entender, atrapalhar nossa fé. Ao contrário, ela vai te dar a oportunidade de praticar aquilo que o Espírito Santo está colocando no seu coração, a paciência. Assim vale para as outras áreas da nossa vida. Você vai ser testado naquilo que você quer diante de Deus. Mas esse teste é necessário para você ser aprovado. Enquanto o aluno, ele fica ouvindo o professor, mas não passa pela prova, ele não aprende como deveria aprender. Ele fica ali somente na teoria, então ele absorve pouco no ensino. Mas você quer ser grande aqui na terra. Você quer aqui na terra representar a Deus. Então você deve aproveitar as oportunidades. Aquilo que muitas pessoas chamam de problema, intitula como problema e começa a reclamar, começa a dizer que a vida é muito ruim. Se você
colocar ou significar os seus problemas em Cristo, você vai entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas o inimigo é mestre em distorcer as coisas. Ele é mestre em distorcer e também confundir, fazendo com que as pessoas fiquem amarguradas, tristes, confusas e não pratiquem o que Deus está colocando diante dela. Quando você vê um problema, aquilo que você vê como problema, na verdade, é uma oportunidade de você praticar a sua fé, praticar a fidelidade. O homem, ele não pode ser fiel à esposa porque não tem mulher no mundo. Ele deve ser fiel à esposa, mesmo diante de um cenário onde ele pode ter a opção de não ser fiel. Ele pratica a fidelidade tendo outras opções. Ele resolve ser fiel. Ele decide ser fiel. Ele pratica a fidelidade. Você deve praticar a sua vida com Deus, mesmo em um cenário que você vive, que todos nós vivemos, em um mundo corrompido. Aí está o ponto de você praticar a tua fé. A fé é para você enfrentar situações onde você tem a opção de cair, mas você resolve ficar de pé. Você resolve praticar a palavra de Deus. Você resolve exercitar a sua fé. Imagina uma pessoa na academia. Ela vê o exercício, ela sabe como funcionam os aparelhos, mas não pratica o exercício. Ela não vai ter resultado. A fé com prática é assim. E a fé sem obra é a fé sem resultado. Pratique a fé e agrada a Deus. Não veja as dificuldades que você tem enfrentado como problemas, mas sim como oportunidade de agradar o Espírito Santo. Diante dessa palavra, você entendendo, compreendendo, você não vai reclamar mais. Você não vai lamentar mais. Você vai, diante de um problema, diante de uma dificuldade, você vai entender que ali é uma oportunidade de você colocar em prática o que o Espírito Santo tem ministrado ao teu coração. Tem sentido você desenvolver as virtudes que vêm de Deus mediante as dificuldades. E você vai superar. Essa é a palavra, superar. Superar todas as barreiras, adversidades, dificuldades que antes te paralisava. Quando você olha o seu passado, quantas vezes você parou por uma dificuldade? Não praticou a fé? Ou porque não sabia, ou porque o inimigo conseguiu te confundir. Houve uma lamentação. Você confessou, de alguma forma, que aquele problema iria te vencer. O que acontece? As suas forças são quebradas, então aquele problema passa a prevalecer e você acaba desistindo. Mas agora, diante dessa revelação, você sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e você sabendo disso, você sabe que o que for levantado contra você, o Espírito Santo, ele dá total condição para você vencer. Ele é o Consolador. Ele te conforta. Ele te capacita. Então, não tem motivos para ficar desanimado. Não tem motivo para se entregar. Não tem motivo para parar. Porque aquele que está em você é maior do que o mundo. É maior do que os problemas. É maior do que as dificuldades que você enfrenta. Dá um nome para a sua dificuldade. Só para você ter clareza. Para você compreender. Porque muitas pessoas sofrem, nem sabem o porquê. É tanta coisa que vem para cima dela, mas é importante você falar o nome. Falar o nome. Qual que é o nome do seu sofrimento?
Fala o nome do seu sofrimento, apresenta ao Espírito Santo. Ele vai te dar a direção para você vencer. E você vai exaltar o nome do seu Deus, praticando a vontade dele. E à medida que você pratica, o que você exercita, mais forte você fica. De cada situação que você supera, você se fortalece. E aquilo fica como se fosse um ciclo de vitória. É vitória e vitória, fé e fé. Você vai aprendendo e você vai se fortalecendo e vai aumentando o seu nível. Consequentemente, você vai acumulando testemunho e vitórias. É de fé em fé e de glória em glória que você vai superando tudo que vier contra você, para a glória do nosso Deus. Prepara o teu coração, vamos juntos buscar o Espírito Santo, buscar a presença de Deus. Vamos citar o Salmo 51, em nome de Jesus. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ísopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da sua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus nós estamos na sua presença santa e gloriosa, a sua presença que habita em nós. Aleluia. Muito obrigado, Pai. Obrigado pelo sim, obrigado pelo não, obrigado pela porta aberta, pela porta fechada. Pois todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tira do nosso lábio, Senhor, a murmuração. Aliás, nós resolvemos não murmurar, não reclamar, não lamentar. Que dos nossos lábios só saia louvores e gratidão, o reconhecimento, pois podemos ver a tua mão agindo. Aquilo que era motivo de reclamação, na verdade, são oportunidades de praticar a tua palavra, de agradar o Espírito Santo. Nos dá graça, meu Pai. Abra nossa visão, nosso entendimento, pois o inimigo tenta a todo custo confundir, distorcer a realidade, mentir, enganar, pois essa é a especialidade do inimigo. Mas o Senhor disse na sua palavra: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Revela a verdade para essa pessoa. O Senhor está, meu Pai, fazendo com que ela encontre pessoas que vai levar ela para um propósito maior. Situações que parece uma desvantagem, mas na verdade, quando ela superar tudo que tem sido motivo de tristeza para ela, mas quando ela superar praticando a palavra, ela se fortalece. É o exercício da fé que faz ela superar, se fortalecer, à medida que ela não fique só na teoria. Ela não quer ser um ouvinte da palavra, mas um praticante da palavra. Sendo assim, o Senhor vai colocar ela em lugares maiores. O Senhor vai aumentar a fé. O Senhor vai fazer com que ela se fortaleça de tal maneira, meu Pai, que ela possa ajudar outras pessoas
Ela vai subindo de nível à medida que passa o tempo, à medida que ela pratica a palavra. Então, o Senhor vai acrescentando cada vez mais. O inimigo bate em retirada diante de uma pessoa decidida que pratica a palavra. Ele foge dessa pessoa, porque ela resiste. E a palavra se cumpre. O Senhor vai limpando o ramo, tirando os galhos secos, as folhas secas, aquilo que não faz sentido. O agricultor vai limpando para que este ramo que está ligado à videira produza mais e mais frutos. Ela seja produtiva, próspera, abençoada, que o Senhor venha multiplicar, fazendo com que ela seja bem-sucedida em todos os seus caminhos. Pois essa é a vontade do Senhor. Que ela seja uma pessoa determinada, praticante da palavra e que desfrute das promessas do Senhor mediante a obediência. Dê graça a ela, Pai. Que o Senhor venha, em nome de Jesus, fazer com que o coração dela seja cheio do Espírito Santo, transbordante, cheio da presença de Deus, cheio das virtudes de Deus, alegria, paz, bondade, todos os dons de Deus esteja nela, operando ativo na vida dela. É o que eu te peço, Espírito Santo, porque ela dá lugar ao Senhor. Ela deixa de lado o lamento nos lábios e resolve louvar, agradecer, bendizer o teu nome por tudo que acontece na vida dela. Seja aquilo que é bom ou aquilo que aparentemente é ruim, mas ela transforma aquilo que é ruim em oportunidade de crescimento, de exercício da fé. É o que eu te peço e te agradeço, Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Deus, eu tenho tantas bênçãos.